Obrigado, Cecília. Boa noite a todos. É realmente um grande prazer, uma grande alegria estar ocupando pela segunda vez esse lugar da quinta-feira, lugar ainda que eu ocupo aí onde vocês estão. E é nesse primeiro cumprimento que eu gostaria muito de pedir a vocês que não olhassem para esta mesa e para a pessoa que está sendo o expositor como um palestrante. É comum, e por isso eu digo, porque experimento quando estou sentado aí, e com frequência estou aí, e menos frequente aqui. E de criarmos uma certa distância e de acharmos que quem está aqui falando alguma coisa, quem reuniu algum conhecimento e, como eu, fez alguma compilação, tem uma diferenciação. E este pedido que eu faço é porque, quando nós vamos tratar de um assunto como o potencial divino que há em cada um de nós, a potencialidade do ser, é muito importante e é de uma grande relevância que o que aqui vai se falar e quem está falando não coloque nenhuma distância. Não se sintam distantes nem de quem está falando e nem do que vai ser falado. As ideias e os conceitos que serão apresentados aqui, ainda que relevantes, eles não são a parte mais importante. Eles são relevantes, mas são secundários. Porque o conhecimento, ele aponta para a verdade, mas não é a verdade. As palestras, as vivências, as doutrinárias, os retiros, meditações, preces, tudo isso são meios que levam ao despertar, mas não é o próprio despertar. A experiência é que realmente conta. Há uma diferença muito grande se tivéssemos aqui falando das propriedades físicas e químicas de uma fruta e, ao final, vocês perguntassem ao expositor se ele sabia o sabor daquela fruta. Não sabendo o sabor da fruta, então todo o conhecimento se torna de menor importância. Então, a intenção aqui, o propósito, não é acrescentar informações, não é colocar algum tipo de crença, não é tentar convencê-los deste ou daquele conceito, mas sim provocar reflexões para que possa haver possíveis modificações nas suas consciências, ou seja, apontar e caminhar, criar um movimento para o verdadeiro despertar. Dito isto, nós não podemos ir em busca do potencial divino que há em cada um de nós se nós não recuarmos um pouco para uma questão importante, que é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Essa é uma reflexão que cria esse movimento inicial. É sabido que o ser humano, desde os seus primórdios, tem uma preocupação com a sua sobrevivência. Aqui, de um modo geral, nesta sala, essa etapa da sobrevivência, do algo a comer, do algo a vestir, do local onde dormir, ela já foi superada. Embora, tanto nos primórdios como em alguns locais, ainda exista seres humanos passando fome, seres humanos sem ter o conforto de algum lugar para dormir, nós, de um modo geral, passamos essa fase inicial. Pois bem, mas passar dessa fase, superar essa fase, vem sempre as recomendações de que nós busquemos algo mais. Por quê? Porque nós sentimos um vazio. E esse vazio passa a ter uma certa dificuldade de ser preenchida por essas aquisições da questão da sobrevivência.
Mas não falta os conselhos e os apelos da mídia ou de algum amigo bem-intencionado de que a prosperidade pode trazer esse algo mais. E a prosperidade, ela é muito relativa, ela tem uma elasticidade muito grande. Essa prosperidade pode representar um automóvel, pode representar um título acadêmico, ela pode representar uma viagem, se algo mais pode representar a conquista de um relacionamento fraternal, pessoal, conjugal, a aquisição de uma casa, enfim, uma viagem. E o que nós percebemos, de um modo geral, é que essa prosperidade ela é alcançada. E nem por isso esse algo mais vem a ser preenchido. E aí nos perguntamos, e daí? Esse daí nos lembra muito uma música que foi muito sucesso na voz de Raul Seixas. E vocês devem lembrar, porque ele dizia, eu devia estar contente, porque eu tenho emprego, eu ganho tantos mil cruzeiros por mês, eu devia estar feliz e orgulhoso, porque eu tenho um carrão, e por aí ele ia falando das conquistas externas, conquista material. E no final, vocês lembram que ele dizia, e daí? Eu tenho tantas coisas para conquistar, e eu não posso ficar aqui parado. Bom, essa procura pelo algo mais, ela é interminável. E chega a determinados momentos que a ilusão pesa sobre a cabeça ou sobre os ombros de uma forma metafórica para algumas pessoas. E vocês devem lembrar de exemplos recentes de cantores, de artistas que conquistaram fama, dinheiro, sucesso profissional, social, e nem por isso preencheram aquele algo mais. E se hoje estamos aqui, é porque o apelo de uma televisão, o apelo de um restaurante, o apelo de um shopping, não superou. Aqui estamos, porque temos algum outro tipo de necessidade. E a necessidade da alma, a necessidade do espírito, ela jamais será superada pelo sensório, pelos órgãos dos sentidos. E como você alinhar esse propósito interior com esse propósito exterior? Aqui não vai nenhuma alusão, aqui deixemos as conquistas acadêmicas, ou de automóvel, ou de lugar para morar. Não se trata disso. Se trata de você ter um alinhamento, uma sintonia com o propósito interior e o propósito exterior. Porque se não tiver esse alinhamento, vai acontecer como disse agora há pouco, para os grandes, os famosos, os artistas, que, a despeito de todo o sucesso, não tinham esse alinhamento. Terminam conseguindo. O poder de vontade pode fazer essa conquista, mas se você não tem esse alinhamento com o propósito interior, até alcança as metas e os objetivos, mas pode gerar sofrimento. E isso é que acontece hoje em dia. Tem uma outra citação de um livro, acho que eu não sei se ela é publicitária, Pamela Bloom, Energia ao Quadrado, que ela fala que hoje existe uma outra doença, a síndrome do não tenho o bastante. Nós já acordamos achando que nós não tivemos bastante tempo para dormir. Até sair de casa, achamos que não tivemos bastante tempo para nos arrumar. Durante o dia inteiro, nós achamos que não tivemos tempo bastante para fazer o que devia ser feito. E nós passamos as semanas e criamos, e nos surpreendemos detestando a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e começamos a nos alegrar na sexta. A sexta de noite é uma maravilha. O domingo, o sábado, exultamos de felicidade. O domingo de tarde já começa a ficar sombrio. Que coisa mais insana dividirmos a semana em um período que é bom e um período que é ruim.
e ficamos acordando na segunda doido que chega a sexta-feira. Então é preciso que nós despertamos. Há muitos anos atrás, quando por uma questão de saúde, eu estava na frente de um médico, ele me perguntou o que era que norteava a minha vida, qual era a minha filosofia de vida. E todas as respostas que eu dei para ele as classificava como projetos pessoais, profissionais, projetos familiares. E nenhuma das minhas respostas satisfez aquele cardiologista bendito. E ele pediu que eu contasse como era a minha vida naquela ocasião. E eu tracei a semana padrão. E eu pediria que vocês refletissem na semana padrão de vocês. E quando eu disse para ele tudo o que eu fazia, de segunda até o domingo, ele respondeu: eu posso dividir tua vida em 2 grandes momentos. Ou você está comendo, ou você está trabalhando. E eu protestei de imediato. Eu achei que eu não era aquilo. Mas foi muito rápido. Foi o tempo de chegar no carro e terminar a consulta que eu estava convencido de que eu era exatamente aquilo. Cheio de propósitos exteriores e sem nenhum propósito interior. Então, é preciso que iniciemos essa caminhada para o potencial divino que há em cada um de nós, alinhando o propósito exterior com o propósito interior, com o propósito exterior. Mas é possível que ainda persista a preocupação com a prosperidade, porque a identificação com o nosso corpo, ela é muito intensa, desde pequeno, na primeira mamada, no primeiro acolhimento, no primeiro balanço. E a partir daí, toda a nossa vida ela está pautada na satisfação e no prazer do sensório. Por isso que fica difícil, por isso que é trabalhoso esse movimento. E é possível que, a exemplo do que ocorreu com os discípulos de Jesus Cristo, surja a pergunta, ainda nessa nossa reflexão. Poderíamos perguntar: e como é que eu vou comer? E como é que eu vou beber? E como é que eu vou vestir? Mateus 6,31 traz a resposta. Jesus, quando os discípulos preocupados perguntaram sobre isso, ele falou: não vos inquieteis, dizendo o que comeremos e o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa frase está no livro Jesus, Intérprete de Deus, de Adenauer Novaes. Vejam o que é que Adenauer escreveu sobre essa pequena frase. Não se trata de viver de forma irresponsável, mas de entender que a vida é mais do que cuidados com o corpo físico. O alerta é para mostrar que há algo real a se preocupar, algo que está além das formas e que interessa diretamente ao ser humano. Esse algo mais. Esse algo é o espírito, que de nada disso precisa e que deve tomar consciência do seu processo evolutivo. Tudo gira em torno da consciência do espírito, a quem cabe conduzir o seu processo e construir a sua felicidade. E aí surge o segundo movimento. O primeiro, alinhamos os propósitos interior e exterior. E o segundo movimento é o movimento em que a consciência de ser espírito começa a sobrepujar a consciência do corpo. Se Cecília toca no meu braço, ou me dá um suco para eu tomar, eu tenho consciência clara do toque do meu corpo e do sabor e do paladar. Esta consciência com o corpo, todos nós a temos. Nós precisamos criar o movimento para ter a consciência de ser espírito. O corpo pode passar por mudanças, mas ele não evolui. Isso está registrado no livro A Trilha Menos Percorrida, e não é de nenhum santo, pelo menos assim denominado por nenhum sistema de credos. É um psiquiatra chamado Scott Peck. E ele descreve que se o corpo não pode passar por mudanças, a despeito de todas as academias,
a despeito de todos os botox, a despeito de todas as progressivas, a despeito de todas as academias, corridas, o que você imaginar, o corpo tem uma evolução inexorável para envelhecer, para se deteriorar. Mas o espírito pode evoluir, novos padrões podem ser criados, mas é preciso que se crie esse movimento. Esse movimento é o movimento onde nós vamos de novo fazer aquele binômio, consciência, propósito interior, propósito exterior, consciência de ser corpo, consciência de ser espírito. Tão importante essa consciência de ser espírito, que sempre eu me lembro, e jamais vou esquecer, de uma outra história curtinha que eu vou contar. Quando a ULE, que a nossa reitora dirige muito competentemente, estava sendo idealizada, um impresso foi feito. E aqui na sala de Adenauer foi entregue o primeiro impresso. E ele pediu que corrigisse o início, porque estava incorreto. E alguém protestou. Olha, está escrito Universidade Livre Espírita. Ele disse, não, mas não é esse o nome. E qual é o nome? Universidade Livre do Espírito. Não faço nenhuma questão de que quem aqui entre se torne um espírita. Mas eu faço questão, sim, de que as pessoas que entrem aqui adquiram, assumam a consciência de ser espírito e experimente o que é ser espírito. Então, esse é o segundo movimento, sem o qual nós não podemos partir para o potencial divino que existe entre nós. Mas que força é essa que, apesar dessa resistência natural, essa letargia, essa sombra que tem o ser humano, aquele desejozinho que a gente, quando toma uma fechada na paralela, a gente deseja tudo de bom para aquela pessoa que nos fechou. E, a despeito disso, o que é que nos impulsiona? Por que estamos hoje juntos aqui? O que é que nos impulsiona? Que força é essa? O próprio Scott Peck, no mesmo livro, define que é o amor. Mas não só ele, está em todos os livros sagrados. E esse amor, ele não se sabe de onde vem. Nós o sentimos, nós emanamos, principalmente quando nos é conveniente. Porque sobre o amor há também considerações importantes. No mesmo livro de Adenauer, que ele diz que o ser humano, de um modo geral, ama mais o amor do outro do que o próprio outro. E é preciso que tenhamos cuidado, porque já Donald Walsh, no livro Conversando com Deus, ele fala que é essa interpretação enviesada do amor que faz com que nós também enviesemos a nossa interpretação de amor com a relação com Deus, porque nós imaginamos um Deus que pune, um Deus que fica com raiva, um Deus que trabalha com reciprocidade, porque, de um modo geral, o ser humano trabalha com essa reciprocidade. Mas de onde vem esse amor? Não tem como responder de onde vem, não tem como responder cientificamente de onde vem essa água, de onde vem essa flor. Como não temos respostas sobre a harmonia das galáxias, sobre a origem do universo, não temos respostas. E para explicar esses milagres, o milagre da graça, o milagre dessa evolução, o milagre da vida, como explicar isso? Ou nós introjetamos a ideia da existência de Deus, ou nós vamos ficar em um vácuo teórico. E qual o significado da existência de Deus para a nossa vida? Esse é o terceiro movimento. Nós passamos pelo alinhamento dos propósitos, nós passamos pela consciência de ser espírito, e eis que chega o momento em que nós temos que optar. Nós falamos do amor agora há pouco. A introdução foi brilhantemente o amor fraternal, bem oportuno. Mas eis que, se de um lado existe o amor, do outro lado existe o oposto do amor. Se por um lado o amor é a força que nos impulsiona, o oposto do amor é o obstáculo à nossa evolução espiritual. E o que é esse oposto do amor? Ele pode ser representado pelo medo, ele pode ser representado pela preguiça, ele pode ser representado pela raiva, pelo apego,
e por diversas situações que empaca, que nos dificulta essa evolução. E dificulta, por conseguinte, que assumamos de forma verdadeira a existência ou o significado da existência de Deus para a nossa vida. Fui buscar no livro, Conhecendo o Espiritismo, um texto pequenininho, também de Adenauer, interessante. Já que nós falamos de assumir essa existência de Deus, está lá posto. A existência de Deus, antes um corolário religioso, passa a significar importante âncora psíquica para um permanente diálogo interno. Passa a significar a necessidade de compreensão de um objetivo maior de trabalho em favor da vida e do universo. E aí perguntaria, como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós estamos criando esse embate, esse diálogo interno? Será que estamos utilizando Deus como uma âncora psíquica de relevância para a nossa vida? Será que nós estamos procurando compreender esse relacionamento para um objetivo maior? Ou nós estamos colocando Deus e, por conseguinte, nós estamos colocando o amor dentro de conveniências? Quando nós precisamos, nós sabemos utilizar o amor. Quando nós precisamos, sabemos recorrer a Deus nas nossas preces. Mas e o resto do tempo? Falava agora há pouco da pergunta que o colega, o médico, fez para mim. E ficou claro que não havia nenhum tipo de dedicação no meu dia a dia para essas reflexões, para essa introspecção. Então, como está o nosso relacionamento com Deus? Como estamos manifestando o nosso amor? E por que há diferença entre os seres humanos quando se trata de polaridades da vida? Isso me chamava muito a atenção. E isso foi uma das coisas assim que mais me despertou em um determinado momento que eu estava em um curso de pós-graduação, fazendo umas tabelas que chamam as tabelas 2x2, onde você coloca exposição e doença. E você vai ver a doença e todas as pessoas que são expostas àquele fenômeno, como é que elas desenvolvem. E elas desenvolvem de forma diferente. E aí eu comecei a fazer um paralelo. Bom, e como os seres humanos, de um modo geral, reagem à doença, morte, perdas, dor física, moral? De um modo geral, os seres humanos estão identificados mais com suas limitações ou com suas potencialidades? Como, de um modo geral, os seres humanos estão criando essa conexão com Deus através da prece? Como está vendo a questão do bem e do mal? E por sofrer, como ser humano que sou, e procurar essas respostas, eu fiz um quadro com 3 colunas, com todas essas variáveis que vocês acabaram de ver. Eu coloquei uma coluna no meio, com seres humanos de um modo geral, e me incluí nela. E na terceira coluna, eu fui procurar seres humanos que haviam se diferenciado perante essas polaridades. E aí, vou provocar vocês para que a gente possa lembrar. Vamos lembrar de seres humanos que reagiram de forma diferenciada à doença, à morte, à prisão, a uma condenação injusta. Quem pode lembrar? Diga o nome de alguém que reagiu de forma diferente. Nelson Mandela, 26 anos na cadeia, dos quais 11 temos informações de que ficou proibido de ver a família. E nem por isso ele se identificou com fragilidades ou com imperfeições. Ao contrário, ele se identificou com as potencialidades que ele tinha e se manteve a paz. Diga outro nome. Gandhi. Tem um texto belíssimo sobre Gandhi aqui, que, ao perguntarem para ele porque a ideia, no dia que estava fazendo essa entrevista, era de que ele, sendo um homem diferenciado, ele era excepcional e ele não deveria esperar que o mundo tivesse o seu comportamento.
Veja o que é que Gandhi respondeu. É curioso como nos iludimos, imaginamos que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma. E ele continua: eu sou um mortal tão frágil como qualquer mortal, mas eu reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade, e uma paixão pela verdade e pelo amor. E completa essas considerações com uma beleza de frase. Ele pergunta: mas não é isso que toda pessoa tem latente em si? Ou seja, se traduzirmos para essa conversa nossa de hoje, mas não é isso, não é esse potencial divino que cada um de nós temos dentro? Será impossível, é Gandhi que complementa, multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Será que nós não podemos inverter? Por que nos identificarmos tanto com as fragilidades e com as imperfeições, que parece dar mais ibope do que o viver contente, do que se identificar com as potencialidades? Invejamos nos outros, mas não podemos transformar nisso? Vamos, diga outro. São Francisco de Assis. Há registro que São Francisco de Assis, com problemas de saúde, inclusive sem enxergar, continuava a fazer milagres, curando as pessoas e não curava a si. Nós poderíamos passar aqui horas e horas citando esses exemplos. Mas há entre esses dois grupos, lembram do quadrinho? Todas as variáveis, seres humanos de um modo geral, e os seres humanos que diferenciavam. E que nem sempre são santos, nem sempre são gurus, nem sempre são yogis. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado. E se vocês forçarem a memória, vocês vão ver pessoas que já tiveram perdas e que você fica encantado como é que esta pessoa reagiu desta forma. Onde foi que ela foi buscar essa força? Essa força, tanto elas têm como nós temos. Nós só precisamos identificá-las, nós só podemos resgatá-las, começar a fazer os alinhamentos dos propósitos, começar a ter a consciência de ser espírito, começar a se espelhar nessas pessoas que foram citadas e em outros, porque vocês podiam citar Jesus Cristo. Jesus Cristo falava com Deus. Mas se vocês disserem, e Paulo? Não há citação no nosso livro Paulo e Estevão que ele tinha se dirigido, bom, mas ele procurou um treinador, e um bom treinador. Ele se pautava em Cristo. Então vocês podem ter um modelo, eu posso ter um modelo, eu posso escolher. Não é só o atleta que vai correr e nem o atleta que vai nadar que precisa ou que tem direito a um treinador e a ter disciplina. Eu posso fazer essa opção. E eu fiz há uns 2 anos atrás. Escrevi no rodapé de um dos livros que eu estava me inscrevendo naquele momento no Comitê Olímpico Espiritual. E disse, a partir de hoje eu serei um atleta olímpico espiritual. E eu vibrarei na hora que eu começar a avançar, nem que seja 1 milímetro. Na hora que eu conseguir perdoar alguma coisa, na hora que eu botar a mão dentro do lado do carro e tirar a moeda maior ou o dinheiro maior para o menino e não ficar catando a menor, vai ser uma vitória. Esse é o meu milagre. Na hora que eu começar a fazer as coisas que as pessoas exigem e que por orgulho às vezes não faço, na hora que eu começar a desconstruir isso, na hora que eu começar a me recriar, esse é o meu milagre. Já que não me imagino estar curando a cegueira de alguém. Mas por que é que nós não podemos fazer isso? É trabalhoso. E aí tem uma grande diferença dessas pessoas. Trago uma interpretação, assim como eu mostrei a de Adenauer, trago uma de Paramahansa Yogananda, quando perguntaram para ele a questão da ideia de Deus. Texto maravilhoso. Ele diz, nossa ideia comum é a de que Deus é sobre-humano, infinito, onipresente e onisciente.
Nessa concepção geral, há numerosas variações sobre Deus. Seja qual for a ideia que tenhamos de Deus, se ela não influencia nossa conduta diária, se ela não inspira nossa vida cotidiana, tal concepção não tem utilidade. Se a ideia de Deus não for de tal maneira que não possamos dispensá-lo na satisfação de uma carência, em nosso relacionamento com as pessoas, no ganhar dinheiro, na leitura de um livro, na prestação de um exame, de um concurso, no cumprimento das obrigações mais insignificantes, então é claro que não sentimos qualquer ligação entre Deus e a vida. E aí podemos viver a vida sem Deus. Mas nós falamos de pessoas que utilizaram Deus, que se beneficiaram dessa potencialidade divina e que puderam manifestar a potencialidade divina que existe dentro de si. Então, vamos rumo ao quarto movimento, o movimento da identificação do seu potencial, a identificação do seu potencial, a busca do seu potencial pelas potencialidades, pelas capacidades que nós temos, e não pelas limitações e não pelas fragilidades. Se olharmos para dentro de nós, nós vamos ver em nossa história que em determinado momento nós tivemos gestos nobres, nós tivemos gestos ou pensamentos elevados. Só que algumas das vezes isso foi movimentado por alguma conveniência, por algum interesse de reciprocidade. Então chega o momento de atuarmos com um amor fraternal, com um amor incondicional, como foi lido, desses que não ficam vulneráveis a uma não retribuição por um cônjuge, por um amigo, por um chefe de trabalho ou por qualquer outra pessoa. Vamos nos identificar cada vez mais com o que nós podemos fazer. E é muito importante que saibamos disso, porque há também outros textos, vou ler também um belíssimo aqui, de Djalma Argolo, e um outro de um guru, Sri Aurobindo, sobre a dor, já que estamos falando de polos de dor, de alegria, de prazer, de tristeza, doença, saúde, que essa é a polarização que faz a gente, no dia a dia, flutuar. A gente sai sorrindo, daqui a pouco a gente está irritado, entra na paralela, sai, entra no trabalho, sai, e ficamos numa gangorra de dor e prazer, de alegria e de tristeza. Sai um exame do laboratório ruim, estamos doentes, espirramos, estamos doentes, enfim. A dor não redime, a dor não salva, a dor não paga dívidas morais, nem resgata erros desta, nem de outras existências. A dor é apenas um sinal de que algo em nós está necessitando ser corrigido para que desapareça. Djalma Argolo. Contudo, não busque a dor, pois não é esta a vontade de Deus. Busque somente a alegria de Deus. E quanto ao sofrimento, ele virá seguramente para ti, em providência divina, tantas vezes e quanto for necessário para ti. Então, suporta esse sofrimento, para que possas finalmente descobrir seu coração de arrebatamento, Sri Aurobindo. E aí nós poderíamos nos reportar à questão da dor, do sofrimento e aquela transformação que o milho sofre quando é colocado na panela para se transformar em pipoca. Ótimo. Eles foram submetidos a um sofrimento, um aquecimento. De vez em quando a gente está, até dizemos, estamos com a cabeça quente. Algumas vezes a gente se transforma em pipoca. Mas vocês já repararam que quando a gente tira a pipoca, o que é que fica no fundo da panela? Isso. Que chamados vulgarmente de piruá. Não sei se vocês conheciam. Pois bem, nós temos que criar um movimento para ser pipoca, não piruá. Porque senão virá vários aquecimentos e nós continuaremos sendo piruá ou nós vamos nos transformar em pipoca. Quem assistiu às Aventuras de Pi? Lembram de Richard Parker?
Richard Park. Quer dizer, para quem não assistiu, o que é que poderia ter pior para um náufrago em um barco tão pequeno e um tigre dentro dele? Pois bem, se vocês que assistiram o filme, vocês que não assistiram, esse tigre fez com que o garoto desenvolvesse instrumentos, ferramentas, criatividade para sobreviver. E ele reconhece que ele não teria sobrevivido se ele não tivesse o tigre dentro do barco. Vamos raciocinar quantos Richard Park aparecem na nossa vida e nós não aproveitamos essa oportunidade. Lembremos que o que a lagarta chama de fim de mundo, o sábio chama de borboleta. Fiquemos atentos para o Richard Park, que vai nos defrontar hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou durante a nossa vida. Fiquemos atentos ao aquecimento, para que a gente não se torne piruá, e sim uma pipoca maravilhosa, que possa dar prazer. Não fiquemos identificados com as limitações e com as imperfeições. Fiquemos identificados com as potencialidades. Ainda um outro exemplo muito interessante é colocado no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro foi citado por Divaldo Franco aqui mesmo nessa sala, e no Movimento pela Paz em um outro ambiente. Ele ficou preso no campo de concentração. Durante alguns anos, ele foi submetido a trabalhos forçados e ele comia um prato de sopa de batatas e 200 gramas de pão. Pois bem, tinha dois raciocínios, um do grupo que estava com ele e um do grupo dele. Um grupo dizia o seguinte: será que vamos sair com vida deste campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Parece lógico. Se eu não vou sair com vida desse campo de concentração, então esse sofrimento não tem sentido. E, vez por outra, nós estamos fazendo esse raciocínio. Mas veja o raciocínio de quem sabe ser pipoca e não piruá. Ele diz: será que tem sentido todo esse sofrimento? Caso contrário, não faz sentido sobreviver. Uma vida cujo sentido depende de escapar ou não, nem valeria a pena ser vivida. Então, invertamos o nosso foco quando estivermos sendo aquecidos, quando estivermos diante de um tigre dentro de um barco pequeno, para entender o que é que está acontecendo ali, o que é que está sendo solicitado ao nosso espírito. É uma reação ou é uma recriação? É uma estagnação ou uma evolução? Nós vamos apelar para o nosso potencial divino ou não? Vamos continuar invejando Mandela, invejando Gandhi, invejando todos os outros nossos heróis, ou nós podemos ser heróis? Então vamos pautar as nossas ações não pelo oposto do amor, e sim pelo amor. Não vamos apostar nossas ações pelo medo, pela preguiça, pela raiva. Vamos para o amor. Não fiquemos no oposto do amor, porque se agirmos pelo medo, certamente nós não faremos mais do que sobreviver. Se agirmos pelo amor, aí sim nós estaremos fadados ao sucesso e não ao insucesso, porque seremos quem realmente somos e não aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. E estamos, às vezes, ao lado de pessoas bem intencionadas que nos dá esse conselho para que sejamos algo que nós não somos. Vamos escutar mais esse Deus que há dentro de nós. Vamos escutar mais os nossos pensamentos elevados para que a gente possa ter um caminho a seguir. Ainda que seja esse caminho difícil ou trabalhoso, vamos abraçá-lo, porque, como diz Richard Bach, se nós ficarmos repetindo que esse caminho é difícil, que se recriar é difícil, não vai ficar fácil porque a gente está dizendo que é difícil. E esse trabalho, esse movimento da evolução espiritual, ele é trabalhoso porque ele exige debates internos, ele exige tempo e energia. E às vezes nós não queremos sair da nossa área de conforto
E esse crescimento espiritual, ele exige esse esforço. Mas se estamos com preguiça, se estamos em um patamar que ainda tem algumas carências, vamos reconhecer. É o primeiro passo para reduzir os seus efeitos. A admissão da ignorância é o alvorecer do conhecimento. Essa é outra frase que eu gosto muito de um outro guru indiano. Então, nós precisamos, às vezes até, como diz São Tomás de Kempis, passar até por aflições, por contrariedades, porque quando fazem mau juízo de nós ou mau conceito, a gente sai deste plano da consolação humana para o plano da consolação de Deus. Particularmente, essa página do livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, me deu um alento muito grande em uma certa noite que eu estava muito contrariado. E em uma interpretação minha de que não tinha sido apoiado em uma reunião, eu estava em casa, como muitos dos seres humanos ficam contrariados, e já estava preparado para ser uma noite com aquele efeito de fotonovela que o artista diz para a mulher: eu não te amo mais, e aquilo fica na cabeça, e você acorda 2 horas da manhã com aquele negócio na cabeça, e no dia seguinte também. Eu sabia que ia ser uma noite difícil, se eu tivesse me identificando com as fragilidades, as imperfeições, com o apego. Mas eis que eu leio exatamente isso, que é bom passarmos por aflições, contrariedades, e que de nós façam mau conceito, ainda que nossas obras e intenções sejam boas, porque frequentemente nos conduz à reflexão e à humildade, e nos lembra que não devemos pôr esperança em coisa alguma do mundo, porque então mais depressa nós recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. E aí, ao final dessa página, eu vi a força do que é o ser humano que se identifica com suas potencialidades. Ele conclui: por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus que não lhe fosse necessário mendigar consolações humanas. Naquele momento, então, foi um momento mágico. Eu falei: pronto, eu não preciso mais desse tipo de consolação, pelo menos naquele momento. E o sono veio sem nenhuma necessidade de um tarja preta, sem nenhuma necessidade de ligar a televisão. Até porque hoje ligar a televisão para sair de um movimento desse de contrariedade, para mim está claro, como diz o guru Ananda Moy, é transferir o poder que está em mim para uma televisão, para um cinema, para um passeio. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas se minha contrariedade vai ser resolvida por televisão ou por comprimido, jamais eu vou resolver. Bom, se por acaso alguém não se sente amado, não deve também apostar nessa identificação com a imperfeição, com a fragilidade, porque é possível que esse tipo de dor ela venha a cortar verdadeiramente as asas, cortar as possibilidades de potencialidade. E isso pode fazer um paralelo com o que foi descrito na Cabana por William Paul Young, quando ele diz que um pássaro não é definido por estar preso no chão, mas por sua capacidade de voar. Os seres humanos não são definidos por suas limitações, e sim pelas intenções que Deus tem para com eles. E ele vai mais longe. Ele diz: viva o relacionamento com Deus como Deus deseja que cada ser humano viva. E ele dá um exemplo. Jesus e outros que nós citamos aqui, como ser humano, confiou no poder de Deus para trabalhar com ele e através dele. E por que nós não podemos fazer isso? Todos nós que postulamos e refletimos sobre um Deus amoroso, eventualmente nós poderemos chegar a uma única ideia. Isso já é de Scott Peck de novo. Ele diz que Deus deseja que nos transformemos nele. Considera a ideia mais exigente da história da humanidade. E vai mais além. Ele diz que uma coisa é acreditar no Deus velho, bondoso, de barba longa, que está lá distante. E outra, é bem diferente, é você acreditar em um Deus que deseja que chegue à sua posição. E completa: enquanto acreditarmos que a divindade é uma conquista impossível, não teremos que nos preocupar com o nosso crescimento espiritual e nos forçar a alcançar níveis mais elevados da consciência e atividade amorosa. Poderemos relaxar e ser apenas humanos. Por quê? Porque a ideia de que Deus nos nutre ativamente para que possamos crescer e ser como Ele, pode fazer a gente encarar a nossa própria preguiça,
a nossa dificuldade de criar esses movimentos todos que estão sendo citados. E ele vai mais além, diz: busque Deus com sabedoria. E aí nós temos que definir qual é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é que nós fomos feitos à imagem divina. Esse é o nosso eu real. E perceber e manifestar a imagem de Deus que há em nós é o êxito supremo. Essa também é um registro da Ciência da Religião, um livro escrito por Paramahansa Yogananda. Mas vocês perguntariam: e como perceber, como manifestar essa imagem de Deus? E que modelo deve ser seguido? O próprio Paramahansa diz o seguinte: Jesus Cristo é um excelente modelo a ser seguido. O divino selo, Filhos de Deus, está oculto em cada alma, e Jesus citou nas Escrituras. Vai mais além e diz: retirem as máscaras, revelem-se como filhos de Deus, não por meio de proclamações vãs, preces decoradas, sermões formulados intelectualmente, mas por meio de realização. Identifique-se com o amor universal, o amor fraternal que vocês viram aqui na introdução, expresso no serviço material e espiritual a todos. Então todos saberão quem foi Jesus Cristo a afirmar em suas almas que somos todos uma só família, somos filhos de Deus únicos. E aí tem um registro interessantíssimo. Eu vi também no livro Energia ao Quadrado o seguinte paralelo com relação ao que os avatares deixaram para os seres humanos. Krishna, Buda, Lao Tse, Jesus Cristo, todos eles trouxeram esse conhecimento. E aí ela faz uma observação interessante. Se Benjamin Franklin, que fez a descoberta da eletricidade, até o momento, ou no momento que ele descobriu isso, fosse adorado, trazido no pescoço, colocado em uma parede, é possível que essa sala ainda estivesse no escuro, porque os seres humanos não teriam feito utilização boa da descoberta de Benjamin Franklin. Então, quando Jesus Cristo, quando esses avatares falam que nós podemos ser como eles, que nós podemos realizar o que eles realizaram, é porque eles não estão brincando. Eles estão fazendo esse convite, e fazem isso há milênios de anos. Então, não há nenhum problema em pendurar no pescoço, em ser lembrado. É uma reverência, mas aqui está a ilustração clara de que, quando Cristo, que é um postulado espírita, quando Deus é um postulado espírita, é que nós não façamos disso uma abstração e façamos disso uma utilização prática. Porque se somos uma só família, se somos filhos de Deus, de que somos capazes? O próprio Cristo diz isso. Eu vos digo que aquele que tem fé em mim também fará as mesmas obras que faço e fará obras maiores que estas. E o que devemos buscar? Os seus discípulos perguntaram, e ele respondeu: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E os discípulos continuaram a perguntar: mestre, e onde está o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. E ao perguntar e ao indagar Jesus Cristo de que estava blasfemando, isso foi uma indagação dos fariseus, porque ele estava falando com o Pai, e ele diz: olha, eu e o Pai somos uns. Isso está nas Escrituras. E disse mais: não fui eu que disse vós sois deuses, está na Escritura. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, o que é que há de diferente entre esses seres humanos que nós falamos de um modo geral e Jesus Cristo, Saulo, Paulo de Tarso, Gandhi, Chico Xavier, Mandela, Irmã Dulce, Krishna, Buda? O que é que há de diferente? Há de diferente, sim, o entrosamento, a conexão, a busca por esse potencial divino que há dentro de cada um. E que, se nós não nos identificarmos, se nós não procurarmos nos recriar e ficarmos fincando o pé na identificação com as fragilidades, esse movimento vai ser mais trabalhoso. Por isso, a humanidade, ela está empenhada em uma eterna busca desse algo mais.
e que, segundo espera, vai trazer a felicidade completa e sem fim. Para os espíritos que procuraram e encontraram Deus, a busca terminou. Ele é esse algo mais. De modo que, se nós não criarmos esse movimento, se nós não começarmos a nos recriar, se começarmos a ficar só reagindo, se nós não alinharmos o nosso propósito interior com o propósito exterior, se nós não criarmos o movimento para ser realmente um espírito, para ter a consciência de ser espírito, se não criarmos um relacionamento prático com Deus, se não nos identificarmos com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades, o sofrimento virá. E quando eu digo que virá, não é porque é tipo rogar algum tipo de praga, é porque esses seres humanos que se diferenciaram, todos eles viveram nesse mesmo mundo. Alguns deles ainda vivem nesse mundo. E nem por isso ficam flutuando da dor ao prazer, da doença à saúde, da alegria para a tristeza, como o dia a dia de um ser humano comum. De modo que encerro essa nossa conversa fazendo com que vocês repitam um verdadeiro mantra também desse guru que eu mencionei, o Paramahansa Yogananda. E eu queria que vocês mentalizassem e fizessem até na primeira pessoa. Repitam: se eu não optar por ser feliz, ninguém vai me tornar feliz. Mas se eu optar por ser feliz, ninguém vai me tornar infeliz. Gente, nós não podemos botar a culpa em ninguém, nem em Deus e em nada. Esse potencial para a felicidade está em nós e não depende de saúde, nem de dinheiro, nem de nada. Depende só de nós, de manifestarmos e expressarmos verdadeiramente esse potencial divino que há dentro de cada um de nós. Fique com Deus. Namastê.